Uma boa noite mais uma vez. Nós vamos ver e ler apenas os 5 primeiros versículos, mas há uma extensão muito maior do que estes 5 versículos, tá? Como nós temos um tempo resumido para poder te apresentar a palavra de Deus nessa noite, que todos nós possamos estar com o coração bem aberto para ouvir a palavra de Deus, e nós vamos querer e ter vontade de fazer para você o melhor das nossas capacidades para fazer você entender o que Deus tem para falar para você. Porque quando Isaías escreveu este livro, ele estava escrevendo para o povo de Judá sobre o que eles deveriam fazer de forma comportamental, mas eles não obedeceram. Melhor a gente ler para depois comentar. Pode ser? Leitura. Com bastante reverência, os que têm crianças seguram, para que todos possam compreender essa leitura e a sua extensão. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, e que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confiança. Porque os seus príncipes já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá e nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Oremos. Amado Deus, santo e poderoso e majestoso Pai dos céus, que neste momento nos observa, pedimos que o Senhor nos dê compreensão, sabedoria para difundir a sua mensagem. E que cada coração que ouvirá e ouve neste momento possa estar expandido para compreender a sua santa mensagem. Que da nossa parte possamos estar abertos também para poder deixar a sua voz acontecer em cada um de nós. Neste pregador, em nome de seu Filho amado que morreu na cruz por nós, nós te agradecemos. Amém. Nós vamos comentar com você, e eu creio que não vai dar 1 hora de anunciação, mas espero que seja nos minutos que você ouvir proveitoso. O profeta Isaías foi direto no assunto, e não só neste capítulo, mas na extensão do livro tem outras interjeições. A interjeição é um ai. Ai dos filhos rebeldes, que descem ao Egito sem me consultarem, buscando refúgio no Faraó e abrigo. Querem sombra do Egito, mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e abrigo na sombra do Egito numa tremenda confusão. Serão confundidos. A sentença é clara desde o início desta nossa leitura. Ai dos filhos obstinados, atrevidos, rebeldes. Toda essa característica de levante contra Deus tem um preço. E o profeta antecipa que a atitude deles terá consequência.
de forma que esse texto lido, do versículo 1 ao versículo 5, diz a respeito aos embaixadores príncipes de Judá que desceram ou foram até o Egito buscar proteção contra um grande império que estava surgindo, o Império Assírio. A atitude deles, tal como acontece em pessoas fracas em relação a Deus, sempre há o desespero. Foram numa missão desesperada, com uma incumbência fraca, de suplicar auxílio e apoio contra uma iminente invasão dos assírios. Um plano atrevido que Isaías apontou como rebelião contra Deus. No capítulo 28, 2 capítulos anteriores do nosso texto, para a gente inteirar-se da situação, o profeta já vinha arrastando essa conversa com eles, e com muitas palavras. O profeta diz para eles: porquanto dizeis, isto eles, na concepção deles, fizemos aliança com a morte e com o inferno fazemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nós nos escondemos. Portanto, diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada, aquele que crer não se apresse. O profeta estava anunciando que eles deveriam crer em Deus e que Jesus era já anunciado para que toda aquela nação pudesse ser preparada no Senhor para receber o Salvador. Mas como nós sabemos, na concepção, na ideia deles, como o profeta disse, vocês dizem no coração de vocês, nós podemos fazer aliança com qualquer um, estar experimentando o que de bom Deus pode me fazer e o que de bom Satanás também pode me fazer. Aliás, nós vamos procurar o que for conveniente para nós. Depois que esse inferno, esta saraiva de açoite, e estava mencionando sobre os assírios, que já estavam invadindo e levando todo o reino norte com crueldade, eles ficaram temerosos. Então eles disseram assim: vamos fazer alguns acordos entre nós, entre homens por aqui, depois que passar todo esse temporal, esse dilúvio de açoite, não vai chegar até nós. Que os nossos irmãos aí do norte paguem o que eles devem, que eles sejam maltratados, mas isso não vai chegar em nós. Mas o profeta diz: vocês colocaram a mentira, o engano sobre o refúgio, e debaixo da falsidade vocês tentaram esconder e esqueceram de mim. Esqueceram que eu tenho uma pedra fundamentada para vocês e vocês recusaram. Olha, irmãos, no final da última leitura, no versículo 16, nós podemos ver: aquele que crê, não se apresse, não seja afoito, seja seguro, seja comedido. Todos nós que estamos no Senhor, jamais nós somos afoitos e precipitados. Nós devemos ser comedidos, esperam em Deus. E aí, irmãos, nós já ouvimos até político do nosso país dizer que faz até acordo com o diabo para ganhar uma eleição. Mas não é só aí. Como nós vemos Judá fazer isso, nós vemos também que existem crentes de igrejas que absorvem qualquer opção de salvaguarda para se preservar. E isto é tão espantoso quando nós vemos crentes que conhecem o Evangelho, assim como Judá conhecia o Senhor, desprezar toda a força que Deus tem para nos ajudar. Este plano foi uma loucura contra Deus, assim como qualquer plano
que possa envolver nossas vidas ausentes do Senhor. Não teria o Senhor poder para destruir os assírios e os egípcios? Sim, teria. Necessitaria de ir pedir socorro logo aos egípcios, que por 400 anos foram feitos escravos e reféns? Ainda mais estes que já haviam submetido os filhos de Jacó na escravidão por todos esses 4 séculos? Justamente com aqueles inimigos que o Senhor fez tantos milagres para deixar o exemplo ao mundo todo como que o Senhor faz a redenção do seu povo? Nós devemos refletir e ter pontos de reflexões para nós pensarmos no comportamento de Judá e o comportamento que a igreja do Senhor tem e, consequentemente, cada membro da igreja tem. Por exemplo, nós temos que fazer avaliação das nossas vidas. Quando confiamos, por exemplo, num bom salário, nós estamos fazendo acordo com o Egito. Quando nós começamos a prosperar na vida e ficamos um tanto quanto mais seguros e a arrogância vem junto, é acordo com o Egito. Quando confiamos nos nossos próprios talentos, naquela frase mal usada de Paulo, tudo posso, quando aquele que de fato nos fortalece é desprezado, está ausente, esta autoafirmação é pacto e acordo distantes de Deus. São sintomas de que você tem sombreamento, uma capa, como Judá estava fazendo, tão fraca diante dos egípcios. Certamente, esses egitos que nós catalogamos para você, e espero que não enquadre na vida de ninguém aqui, de quem está nos ouvindo, e que não seja o seu sombreamento, a sua proteção. Cada um de nós deve verificar nas Escrituras, numa conversa franca com Deus, quem é de fato o seu ajudador e com quem você tem feito aliança na sua vida. E onde anda a sua fé e em quem você deposita a sua fé. Porque logo no início dessa leitura encontramos essa interjeição de dor intensa em consequência de estupidez do povo de Israel. Um ardoroso ai. Ai dos filhos rebeldes. A rebeldia é um protesto. Deus não quer protesto. Deus quer obediência. E essa sentença de amargura, vergonha e confusão que logo viria sobre Judá em razão da sua obstinada aliança, como o próprio profeta disse, uma aliança diabólica, Judá, na representação dos seus príncipes, agia como um bando de rapazes rebeldes. Insistiam em pactos com pagãos, com o mundo, desprezando o que a palavra de Deus ensina. Quando você, meu amigo, meu irmão que está aqui, despreza o que está escrito na palavra de Deus, você abre um processo de rebeldia contra Deus. Ao invés de buscar o Senhor e obedecer o Senhor, você pode estar abrindo uma parceria desobediente com as opções egípcias desse mundo. Por isso que no versículo 1 nós lemos por extenso: ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Antes do tropeço, e de qualquer um como de Judá, o Senhor sempre denuncia o insano futuro com os que aceitam acenos de mãos estranhas. Este refúgio em Faraó foi vergonhoso. Os judeus esperavam que Faraó salvassem a sua nação, livrasse a pele dos terríveis assírios. Mas o Egito
embora um grande exército, era fraco diante dos assírios e fraquíssimo diante de Deus. E fraquíssimo diante de Deus. Além de não terem compromisso com Deus, jamais devemos fazer acordo, parceria, casamento com inimigos de Deus. Não traga inimigo para dentro do mais íntimo do seu coração e da sua vida. De forma que os egípcios não cumpriram um acordo firmado, configurando um fiasco vergonhoso, porque inimigos nunca têm respeito a Deus, nunca têm compromisso com Deus. Lembrar que o rei de Israel, de Judá nesse tempo, era o rei Ezequias. Depois você pode verificar na sua Bíblia, quem anota, 2 Reis, capítulo 18. Ele era um excelente rei, inclusive que buscava o Senhor. Inclusive Deus deu a ele uma sobrevida de 15 anos. É bom você entender. Ele assistiu todo o processo de deportação humilhante dos seus irmãos do norte, sem nada poder fazer. Mas poderia ter tido como exemplo de desobediência contra Deus. Curioso, não é, irmãos? Quando você vê o seu irmão ser preso, não poder fazer nada, e ainda faz o mesmo ato que o seu irmão foi preso. Tem muitos que sabem que um caminho que vai se dar mal, tem exemplo na própria família, mesmo assim faz e repete e vai pagar a mesma consequência. Porque este rei, Ezequias, embora temesse ao Senhor, tremeu muito mais diante dos assírios. E isso não vale. Não adianta você ser de Deus e tremer diante dos homens. Deus não quer isso. Veja o versículo 16 de 2 Reis 18 e 16. 2 Reis 18 e 16. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobria, e deu ao rei da Síria. Irmão, esse homem pegou o tesouro do templo de Deus para dar aos inimigos. Quando você tira os tesouros do seu coração, da sua vida, para dar aos inimigos, você faz pacto de vida ou morte com eles. Quando você tira do que é do Senhor para dar aos inimigos do Senhor, é uma alta blasfêmia diante do sagrado. O medo sempre dá nisso. Sempre faz ceder e ser subjugado, humilhado. Enquanto a nação norte estava sendo exilada para a Síria, o rei do reino norte chamava-se Oséias. Não confunda com o profeta Oséias. Esse rei fez também o que era mal diante dos olhos do Senhor, como Acabe e outros seus antecessores. Porém, irmãos, curiosamente, ele não foi tão ruim como os outros. Mas pagou pelo fato histórico de comportamento de uma nação. Muitos pagam junto até o que não fez, porque está no meio de quem fez. Então você deve saber muito bem com quem você anda, porque você paga as contas da irresponsabilidade quando você anda com irresponsáveis. E assim aconteceu com esse rei. Ele foi feito servo da Síria. Inclusive, ele também foi atrás dos egípcios procurar ajuda. Me parece que os egípcios eram uma opção de clientela muito boa para as duas nações buscarem proteção. Veja em 2 Reis 17:4. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So. O So era o faraó da época, rei do Egito,
e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Fato interessante é que esse rei Oséias estava tão fora do contexto diante de Deus, é que ele foi deixar de pagar o tributo para os assírios e foi fazer acordo com os egípcios. Quer dizer, ele fazia acordo com os dois maus. Podemos dizer, quem faz acordo com o maus vai de mal a pior. Foi preso, trancafiado por quem era mais poderoso. Por consequência desses respingos, desse domínio dos assírios, invasão e deportação do reino do norte, um rei assírio, o rei da época assírio, chamava Senaqueribe, invadiu também as cidades fortificadas do reino sul, que fazia divisa com o reino norte, devido a esse comportamento de não depender mais de Deus. Veja 2 Reis 18:13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Judá teve que pagar tributo aos assírios, porém não foi deportada como seus irmãos do norte. Nós vemos no versículo 18. 2 Reis 17:18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Eu chamo a atenção sua, porque chega um tempo da sua vida, você que está nos ouvindo, você que está presente, você que está nos ouvindo na rede de transmissão, Deus dá um tempo para nós da devida obediência. Chega o tempo que a desobediência é tão contínua e tão grande, que eu vou dizer uma coisa: Deus não quer nem te ver mais. Isso aconteceu, e nós lemos aqui, e tirou Deus Israel diante da sua face. Quer dizer, eu não quero ver mais. E nada mais ficou. Verifique a história que o Reino Norte nunca mais voltou do cativeiro. A terra deles virou um deserto, uma desolação, um abandono. Pode ser que você que está nos ouvindo, sua vida está caminhando para um abandono de Deus definitivo. Só para lembrar os mais jovens, Eclesiastes 12:1, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os tempos que Deus não tem mais contentamento. Isto aconteceu com uma nação, como pode acontecer com um indivíduo, como pode acontecer inclusive com uma igreja. Deus não aceita contínua rebeldia. Diante dessa situação irreversível dos seus irmãos, Judá foi buscar ajuda para Faraó, mesmo assim. Porque eles tinham medo de inimigo gigante. Eles conheciam a história de Davi. Os filisteus eram mais fortes e tinha um gigante chamado Golias. Aqui a mesma coisa. Então eles foram procurar parceria com outro inimigo, inclusive mais fraco. Irmãos, as esperanças vãs são tão comuns entre os crentes modernos, que estão se afastando de Deus em delírios dos espetáculos do mundo, sem pedir perdão a Deus, que tem poder sobre todos. No Salmo 62:1, Davi faz uma declaração muito importante. E ele escreve, é um salmo de Davi ao cantor Mor, Gerundum, mais Geduntum, aliás. Mais importante é: a minha alma espera somente em Deus. Irmãos,
Davi escreveu assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha salvação. Repita isso no seu coração. E se de fato está acontecendo. Anda comum, irmãos, pessoas supostamente conhecedoras do Evangelho e que dizem que aceitam o poder de Deus, mas não têm fé suficiente, também não têm esperança consciente para se resguardar apenas e tão unicamente no Senhor. Devido a esta ausência de convicção e crença, porque nós temos que ter convicção e crença, a fé se esvazia nos momentos críticos da vida, entregando-se a outros as suas necessidades para outros desesperados, e entra no processo de desespero. Anda muito comum crentes desesperados. Você sabia? Existem muitos crentes de igreja desesperados. E são diferentes de irmãos aflitos. A diferença entre desespero e aflição. Porque os aflitos estão em Cristo e os desesperados não têm onde se apegar. Por isso que o desesperado, ele se desestabiliza e entra em descontrole e se agarra a qualquer coisa que aparecer. Os aflitos, irmãos, têm controle, embora sofram, têm fé e esperança perseverante. Esta sim você deve ter. Ainda que o mundo todo esteja em reboliço, que a sua vida toda esteja sem sentido, faça a prova de Deus. Não busque outras opções. De forma que, nesse sentido de descrença, que muito ocorre e ocorreu com Judá, Faraó, como Isaías escreveu, seria como uma sombra que traria proteção aparente para eles. Mas não. Os cruéis assírios vinham varrendo sem piedade. Devido ao medo, combinado com a ausência de comunhão com Deus, essa dupla, vou repetir para você, medo com a ausência de Deus, para quem vai procurar socorro, se não for para estranhos o que aparecer na vida? Certamente vai fazer alianças com os fracos do Egito. Como lemos no versículo 4 do nosso texto, porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores chegaram a Anis, é a divisa da Palestina, quando entra nas terras do Egito. Tem um ditado interessante que é popular, e diz assim: para quem está afundando, qualquer galho é uma esperança. Para quem está afundando, qualquer galho é uma esperança. Moral deste ditado: melhor é não viver numa vida sem fundamento, pois quando a tempestade chegar repentina, você vai agarrar em qualquer coisa que estiver ao seu lado. É comum as pessoas desesperadas gritarem: ai meu Deus do céu, sem conhecerem Deus de verdade. Muitos não encontram com Deus gritando o nome de Deus nos seus últimos segundos da vida. Você já pensou sobre isso? Muitos morrem e nos seus segundos finais, quando ainda tem oportunidade, dizem: ai meu Deus do céu, mas não é conhecido de Deus. Porque se Jesus não for a sua rocha, como nós acabamos de ler Isaías, no seu dia a dia vai afundar, gritando: ai meu Deus do céu, agarrado ao inimigo.
você vai junto com eles. Pois esta foi a preliminar da tolice desesperada dos príncipes de Judá, e partiram para um esquema de negociação de apoio, de cobertura, lá em Zoan, do Egito. Como os irmãos vizinhos do norte haviam aniquilado todos os profetas de Deus, e vocês lembram que só sobrou Elias, toda aquela lamentação, praticamente já não tinha mais como pedir ajuda do Senhor. Neste espelho de orgulho, Judá também caminhou para a opção dos fracos na fé. Cabe lembrar você que quanto mais você despreza a palavra de Deus, mais você comporta como matança dos profetas de Deus. Na verdade, quando você ouve a palavra de Deus e mata a palavra de Deus, não deixa ela entrar no seu coração, Deus vai cobrar você disso. Certamente vai cobrar, porque nenhuma palavra é pregada sem sentido. Diz a Bíblia, debalde. Tudo que nós ouvimos, nós somos responsáveis. Não adianta. E provavelmente você veio, ou você está nos ouvindo hoje, porque você precisa de ouvir essa mensagem. E Deus está te dando essa oportunidade de ouvir. Porque em relação ao nosso tema dessa nação de Judá, descer ao Egito foi o retrato do declínio e afastamento, virando as costas para as vozes dos profetas que lá estavam. Isaías era uma opção de ouvir. Assim como hoje a palavra de Deus é uma opção no seu coração também. Dessa maneira mostraram que pouco se importavam com o poder de Deus, por não considerarem contar com ajuda, pelo menos por clemência, Deus. Senhor, lembra de mim, justamente nessa hora que nós precisamos. Nem isto fizeram. Desta forma, eles exibiram publicamente e abertamente para todos a incredulidade deles. Mas, nesta ideia de pedir socorro histórico para o inimigo, o retrato é o retrato de andar longe de Deus. Quem anda longe de Deus, pede ajuda para os inimigos. Como lemos em seguida no versículo 5, todos se envergonharão de um povo que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e opróbrio. Opróbrio é vexame. É uma palavra mais forte do que a vergonha. Você lembra, por exemplo, você que está aqui nos ouvindo, você lembra de alguma vez que se afastou de Deus e passou por um vexame diante das pessoas? Pois é. Foi o que ocorreu com Judá por se afastar de Deus e confiar no Egito. Passou o vexame. A verdade é que todos que abandonam a confiança do Senhor, todos, qualquer um de nós, cedo ou tarde, passará a vergonha do vexame. Ainda que seja no último dia, depois que você encontrar a realidade após morte, esse sim será o vexame maior daqueles que se afastam de Deus. Como escreveu o profeta Jeremias no capítulo 2, versículo 36, por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como fosse envergonhada da Síria. Duas vergonhas, irmão. Agora o profeta Jeremias trata-se de vergonha dupla. Vergonha dupla. É como cair 2 tombos por uma causa só. É uma lástima, é triste. Porque no versículo 6 nós vemos o Senhor sentenciando esses príncipes embaixadores de Israel, enviados para fazer esta vergonhosa viagem rumo à divisa do Egito. Foi um sacrifício atravessar esse deserto. Esse deserto é o conhecido deserto de Negueb, no norte da África. Por isso que está escrito aí na sua Bíblia, leia, que tem animais, leões, cobras voadoras. Deserto só dá nisso. Agora veja, príncipes de uma nação de Deus atravessando um deserto cheio de sol, cheio de animais peçonhentos.
animais selvagens, leões e serpentes, carregando nos lombos jumentinhos cheios de presentes valiosos para impressionar os egípcios, um povo que não tinha a mínima vontade de protegê-los. Esta viagem e seu investimento precioso de tesouros foram inúteis e tudo perdido. Quem é que gosta de tomar prejuízo na vida aqui? Quem de nós gosta de tomar prejuízo de tudo que nós juntamos na vida? Pois é, tem crentes que perdem tudo, porque esquece de tudo que Deus fez, de tudo que Deus deu. E geralmente tudo que Deus deu, as pessoas vão entregar para os piores inimigos, porque o sentimento de culpa vai bater ainda mais forte. Você lembra do seu passado e sabe como você está hoje? Como você tem trazido em culto a Deus de gratidão tudo que Deus te deu? Se você não faz isso, vai fazer para os inimigos. Foi o que aconteceu com Judá. Toda vez que alguém afastado de Deus precisa de ajuda, faz necessário atravessar a humilhação de um deserto. Todos afastados de Deus atravessam desertos. Para chegar com chapéus nas mãos, como pedinte de esmolas aos estranhos, ao invés de, nesse tempo, estar clamando a Deus e dando glória a Ele. Quantos conhecedores do Evangelho desta igreja estão hoje atravessando um deserto espantoso, ao invés de estar aqui dando glória a Deus por tudo que Deus fez na vida? Todos crentes meia sola. Eu já expliquei o que é meia sola para vocês, os antigos sabem melhor. Aqueles que não são fiéis e não têm íntima compaixão com Deus. Nós estamos falando nessa pregação, irmãos, de íntima compaixão de Deus, ou quem quer levar as coisas no chamado banho-maria, compara-se com meia sola. Na verdade, todos esses, quando se veem em apertos, sabe o que acontece? Se vestem de príncipes para mendigar em arraiais estranhos quando são provados. Perceba, anote, todos que estão afastados de Deus se vestem de príncipes para visitar arraiais estranhos, atravessando desertos perigosos, para não encontrar nada. Por isso que o profeta Isaías previu o fracasso dessa missão, mas os líderes dessa nação não escutaram os que ainda alertavam. Estava lá Isaías dizendo: por favor, não façam isso. Mas nada adiantou. Sempre assim como hoje na sua vida, sempre tem alguém que te avisa, ainda que você não mude o seu caminho, ainda que você não tome juízo e que não entregue a sua vida ao Senhor, cada dia mais você se autocondena. Cada vez mais. Geralmente, quem se veste de príncipe de Judá e não ouve os pregadores de Deus, tem esse comportamento bizarro, de decadência. Os filhos rebeldes sempre procuram proteção dos seus pecados, quando a rebeldia instala e não há arrependimento. Geralmente, todos os rebeldes que estão aqui, ou que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, eles vão procurar um faraó na sua vida, para lhe consolar. Porque todo pecador gosta de consolo dos seus pecados. Há uma necessidade de conforto do pecador sem arrependimento. Então ele procura faraó. Existe sempre um faraó na família que acoberta os erros. Ou outras igrejas mais bacanas. Nós perdemos membros da nossa igreja por igrejas mais bacanas, mais permissivas, porque vão lá e passam um pano quente na vida deles. E são abertos, são descolados e são bem recebidos, enquanto a igreja aqui faz como o profeta Isaías: volta-se ao Senhor, se arrependa. Esta é a pregação verdadeira do Evangelho, irmãos. Esta é a pregação verdadeira do Evangelho. Por isso que muitos continuam acumulando seus pecados, como nós lemos, pecado sobre pecado. É a porção diária da desobediência. E a rebeldia torna-se padrão silencioso. Porque Faraó lhe diz: tudo bem, me dá todo esse tesouro que é a sua vida, que eu vou
dar um jeito para você. No fim, de todos esses pecados acumulados, sobre a característica de vida por conta própria, sempre vai passar vergonha, humilhação, vexame. Tem essa regrinha básica na sua vida, ainda que não se arrependa. Filho rebelde, para te explicar melhor, é aquele que foi ensinado, nutrido, criado por um pai e mãe quando criança, e depois, num certo dado momento, quando se achou príncipe de Judá, passou a agir de forma contrária aos ensinos recebidos, um tipo de protesto que anda na moda. Aplicado com amor, dedicação dos pais, nada disso considera, perde todo o valor. Passam a desprezar os ensinos dos pais e acionam e praticam atitudes reprovadas da casa do pai de onde nasceu. Isto é o rebelar. Isto é o rebelar. Geralmente os rebeldes buscam apoio dos inimigos do pai. Todos os rebeldes têm amizade com os inimigos do pai, ou nas redes sociais, ou nos próprios amigos, como uma suposta capa de proteção, como Judá fez com os egípcios. Uma cobertura para apoiar os seus feitios desobedientes. E preste atenção, se é ou não é assim. Quando alguém é obstinado por essa rebeldia, e cada vez mais fica obstinado, devido ao volume de apoio que tem até a batalha final, na maioria das vezes buscam reforços e proteções de outros piores que ele, para realizar e concluir seu plano com apoio. Vou dar um exemplo bem prático. Uma filha educada, criada com todos os padrões familiares, ela, de uma forma, de um dia ou outro, seja vista moça e preparada para fazer o que bem quiser, ela arruma um sujeito inapropriado aos padrões da casa que ela nasceu. Da educação recebida, da formação recebida. Mas assim, quando ela acha, ela também vem junto um pacote de apoio. Aparecem amigas para dar cobertura para o seu desejo de apoio. Então ela começa a crescer a ideia para concretizar o plano de rebeldia. Quando esta moça, depois de tudo feito, conceber o erro cometido, as amigas do Egito somem. Elas vão abandoná-la. E essa moça solitária se torna uma moça envergonhada e confusa pelo resto da vida, além da tristeza e decepção dos pais. Nessa analogia é que ocorre com os filhos desobedientes. Porque esses faraós de plantão nunca faltarão na sua vida. É só você sair daqui para fora. Nunca faltarão. Outros crentes fracos, falsos amigos, sempre vão dar uma ideia desta falsa cobertura e permissão sem castigo. Na verdade, é uma permissividade. Permissividade, para te instruir, é a capacidade de aceitar e conviver com os erros e pecados, sem peso de consciência. Veja só, Faraó recebe os presentes valiosos dos príncipes de Judá, faz um pacto, pode deixar que eu vou dar conta, mas nada fez de eficiente. Foi uma vergonha, foi um tremendo prejuízo e uma tremenda confusão.
Judá e Israel rejeitaram a Deus em escalas diferentes, como nós sabemos na palavra. Rejeitaram tudo que Deus faria para uma nação única na descendência de Davi, até que o Redentor chegasse um dia. Todo o povo seguiu seus príncipes e reis e também se rebelaram contra Deus. Deus sempre quer trabalhar para o nosso benefício, para o seu benefício, você que está nos ouvindo, de acordo com o bem melhor para cada um de nós. Sua prova maior deste amor foi seu Filho na cruz por nós. Ele sim nos ajuda tudo e em todos os momentos. Para terminar, muitos experimentam como o filho pródigo, lembra da parábola do filho pródigo? Muitos experimentam o gosto dos alimentos dos porcos lá fora. Você pode ouvir os filhos pródigos rebeldes e constatar o tamanho do vazio do coração deles, quando estão no exterior. Procure um afastado dessa igreja, um que se rebelou contra a família quando ensinou o Senhor, e vê qual é o grau de alegria deles, e de satisfação, e de ter uma vida bem resolvida. Nenhum. Não tem nenhum. Sabe por quê? Porque não existe a presença da graça de Deus entre os que descem para o Egito. Não existe. Além do mais, irmãos, todos que se afastam de Deus passam por essas vergonhas na sua vida. A timidez, o receio, a insegurança e até propriamente dito, uma vida sem sentido. Deus não esconde a salvação e nem omite a condenação. Deus nunca faz segredo de vida. Quem faz segredo de vida é o Egito. Quem mente são as pessoas de fora. Deus é verdadeiro. Gosto de dizer, as regras de Deus são claras e absolutas. Que maravilha. Mas então, o campo é aberto. As regras de Deus são claras, que ninguém alegue que faltou pregações nos ouvidos, como o dia de hoje. Para terminar, eu vou terminar com o capítulo 31 e versículo 1, que é o próximo capítulo de Isaías, onde nós lemos um segundo ai. Aliás, meus irmãos, quando você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver que lá tem vários ais. E aqui nós vemos Isaías dizer: ai dos que descem ao Egito buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavalheiros, porque são poderosíssimos. E ele conclui: e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Aqui são dois caminhos definidos, por isso que eu digo, as regras de Deus são claras. Ai daqueles que buscam no mundo aí fora a sua segurança e desprezam como filhos rebeldes o Santo de Israel. Você veio aqui nessa noite no culto e agora nós vamos daqui a pouco ir para casa, mais conscientes que nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus. E esta responsabilidade é entre vida ou morte, entre o mal e o bem. Você é o responsável pelo que acontece na sua vida. Que Deus nos ajude e que o Senhor nos faça cada vez mais preparados para pregar o Evangelho verdadeiro, tão diminuto nesses tempos atuais, mas que esta igreja ainda persevera nas instruções bíblicas
pregando as verdades de Deus, até que a rocha eterna, o Santo de Israel, volte entre nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Amém.